Mas eu quero perguntar para você, quem é Jesus para você? A mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Tem pessoas que ela não se faz essa pergunta. Daqui a pouco eu vou responder para você. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhe que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava estas palavras publicamente. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são de quem? Espera lá, olha para o pastor, por favor. Não foi Pedro que acabou de dizer que Jesus era Cristo para ele? Não foi Pedro? E Jesus está pregando, Jesus está exortando na palavra, e o mesmo Pedro repreende Jesus. Não, Senhor, devagar, está muito pesado. Não, Senhor, não é desse jeito. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Tu não gosta da obra de Deus, tu gosta das coisas dos homens. Espera lá. Eis a questão. O que é que Jesus... Será que de fato Jesus era o Cristo? Não. Ele falou da boca fora. É tanto que Pedro veio a negar Jesus. Cristo só passou a ser Cristo para Pedro quando ele recebeu o Espírito Santo. E assim, infelizmente, tem sido para muitas pessoas no dia de hoje. Muitas são as pessoas que só conhecem um Cristo de ouvir falar. Elas não sabem quem é Cristo. Elas não sabem quem é Jesus. Por isso que, como Pedro, muitas são as pessoas que negam Jesus por qualquer coisa. Elas abrem mão de Jesus por qualquer coisa. Onde a gente parou? Versículo 34, não é isso? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e o quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por causa do evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troco da sua alma? Porquanto, qualquer que entre desta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos. O quê? Isso aqui é o que mais tem acontecido e é o que mais vai acontecer. Quando muitos verem Jesus brandar nos céus, aí muitos crerão, mas já será tarde. Porque do mesmo jeito que a vida rejeitaram a Cristo, negaram a Cristo, também serão negados por Ele. Porque há muitas pessoas que confundem. Elas acham que quando Jesus vier, Ele vai ser advogado, e não é verdade.
Porque advogado hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que intercede por nós. Porque Jesus, Ele vai voltar. Jesus, Ele vai voltar não como advogado. Ele vai voltar como juiz. E é Ele que vai separar. É Ele que vai julgar. Aqueles que o receberam e aqueles que o negaram. E hoje você vê o ser humano negando Jesus por qualquer coisa. Hoje as pessoas esquecem daquilo que é eterno e se lançam como se fossem eternos. E não somos, nós temos prazo de validade. Nós não somos eternos. Aí a pessoa, o ser humano hoje, ele pensa que isso aqui nunca vai chegar. Ei, você já foi desprezado por alguém? Você já foi rejeitado por uma pessoa? É bom ser rejeitado? Agora imagina a pessoa sendo rejeitado por Jesus. Imagina, não, Senhor. Não, seu lugar não é perto de mim, não. Afastai-vos de mim. Eu quero você longe de mim, porque você me negou diante dos homens. Diante do mundo você me negou. E é o que tem acontecido. Há pessoas que ela nega a Jesus por qualquer coisa. Ela nega a Jesus por qualquer pessoa. Há muitos que têm negado a Jesus pelo poder do mundo, pelas vaidades desse mundo, que não presta para nada. Porque todo o poder desse mundo é passageiro. Todo o poder nesse mundo é momentâneo, não serve para nada. Nada. Quantos que um dia foram ricos, hoje estão pobres? Quantos que um dia foram alguma coisa e hoje estão sem nada? Um dia tiveram poder e perderam esse poder. Por isso, quem crucificou Jesus foram os poderosos da época. Foi pelo poder que Jesus foi morto. Foi pelo poder que Jesus foi crucificado. E é a mesma coisa nos dias de hoje. O homem troca Jesus por um chiclete, o homem está trocando Jesus. Um chiclete, não é bom? Ah, não, então eu quero. Jesus eu vou buscar depois. Tudo aquilo que é passageiro. Por isso que eu estou perguntando a você, quem é Cristo para você? Porque aquele que ganhar, esse perder-la-á. E aquele que perder, esse salvar-la-á. Então o ser humano ele pensa o seguinte: não, eu estou curtindo, eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu tenho tudo. E não é verdade. Porque quando nós perdemos, quando nós entregamos, quando nós renunciamos para estar em Cristo, por causa de Cristo e por Cristo, então eu estou honrando a Cristo diante do mundo. Eu estou assumindo Jesus como o meu Senhor. Então, do mesmo jeito que eu faço com Ele, Ele vai fazer comigo de todos. Ele vai fazer com você. Porque infelizmente há muitas pessoas que ela nega Jesus por tudo. Ela nega Jesus por um filho, pelo marido, pela esposa, pelo papagaio, por que quer que seja. Ela abre mão de dar honra àquele que é digno de honra. Porque quem dá, recebe. Jesus diz várias vezes: aquele que me honra e aquele que me despreza será desmerecido. Está aí. E muitos não conseguem. Por isso que tem pessoas que ela foge da reunião de pregação, do culto de salvação, como o diabo foge da cruz. Porque ela não quer ouvir a verdade. A verdade dói. A verdade contraria. E infelizmente hoje, eu meditando nisso,
Muitos têm feito a mesma coisa. Muitos têm deixado de pregar nos altares a Cristo para pregares Baals, para pregares mamons desse mundo, os deuses desse mundo, porque os deuses desse mundo são possíveis. Os deuses desse mundo concordam com tudo e aceitam a tudo, mas o Cristo, o Filho de Deus, esse não concorda com tudo. Ou eu assumo a Cristo, ou eu honro a Cristo, ou também eu serei desonrado e desmerecido, não diante dos homens, mas muito pior, que será diante de Deus. Muito pior. Então hoje você não vê mais muitos pregarem a palavra, como Jesus estava pregando. Aí sempre tem aqueles Pedros que vão falar assim: não faça isso, não é desse jeito. É ou não é? Mas a palavra é para ser pregada, a palavra é para ser ensinada. É isso que tem faltado nos dias de hoje. O verdadeiro evangelho, a verdadeira boas novas. O que é as boas novas, pastor? É o plano da salvação. O evangelho é o plano da salvação de Deus para o homem. E muitos têm ido para o inferno enganado, crendo em um Cristo que não existe, como Pedro. Quando Jesus pergunta: quem eu sou para você, Pedro? Não, o Senhor é Cristo. Que Cristo? Que Cristo que ele negou? Que Cristo que ele queria repreender? Que Cristo que ele queria chamar a atenção? Olha a loucura do homem. Quem é Pedro? Quem era Pedro para chamar a atenção de Jesus? Olha que loucura. O que Pedro era? Quem era ele para querer chamar a atenção de Jesus, para dizer aquilo não que Jesus estava pregando? Olha para o pastor. Quem era Pedro? Por isso que Jesus não diz assim: para trás de mim, Satanás. Jesus dirige a um. Você sabe quem é esse um? Satanás só existe um. Antigo anjo de luz, hoje anjo caído. Antigo Lúcifer e hoje Satanás. Jesus se dirigiu a ele. Satanás, olha a articulação do diabo. Usando quem? Usando a boca de Pedro. Por isso que Jesus diz: para trás de mim, eu te repreendo, Satanás.